Gostaria que você abrisse comigo a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Para essa noite, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem com o título Preservando a Unidade. A unidade tem sido um tema recorrente aqui nesse altar, porque é um tema extremamente necessário, porque está muito desgastado nos dias de hoje. Muitos de nós têm confundido uniformidade com unidade. Uniformidade é um ato externo de se assemelhar a algo ou a alguém, mas unidade é algo interior, faz parte da essência, faz parte de quem somos, no nosso interior, na nossa essência. O que importa para nós como igreja não é a uniformidade, não é se a gente vai vestir uma roupa assim, ou assado, vai andar com a Bíblia debaixo desse braço ou desse braço aqui, vai saudar o irmão com a graça e a paz, ou com paz e graça, não é isso que importa. O que importa é que os princípios e valores da palavra de Deus, que nos fazem ser identificados e reconhecidos como povo de Deus, como igreja de Deus, como corpo de Cristo, como família, sejam reais em nós. Então, essa carta de Paulo aos Efésios, ela vai tratar da questão da unidade. E ela é organizada em duas partes. São 6 capítulos, dos quais os 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo trata sobre doutrina. É a fundamentação da sã doutrina, ou da doutrina cristã. E os três últimos capítulos, 4, 5 e 6, é a aplicação da doutrina. É colocar em prática aquilo que se aprendeu como correto. Parece óbvio, mas como a gente diz sempre, até o óbvio precisa ser dito. Não basta eu saber o que é correto. Não basta eu aprender o que é certo. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Eu preciso começar a viver dessa forma, e não só a ensinar, mas também a viver e a compartilhar isso. E a unidade é diferente da uniformidade. Na uniformidade, o que é valioso é o movimento. Na uniformidade, o que importa é parecer ser. Na unidade, o que importa é ser de fato. E o que eu e você estamos buscando, o que nós precisamos buscar verdadeiramente é em ser de fato uma igreja unida, e não em parecer uma igreja unida. Porque se apenas nós parecermos com uma igreja unida, quando algo vier contra a igreja, é cada um por si e Deus nos acuda. É assim o ditado, né? Mais ou menos isso. Mas quando somos de fato unidos, se for algo contra um, é algo contra todos. Se for algo a favor de um, também é para benefício de todos. E é esse paralelo que Paulo vai fazer. Eu gostaria, antes de efetivamente entrar no capítulo 4, eu gostaria, com muito carinho, de fazer um pequeno panorama, um breve panorama desses 3 primeiros capítulos. Apresentando primeiro um pouquinho da cidade de Éfeso, para que a gente possa compreender porquê dos escritos de Paulo. Porque Paulo diz tal coisa, menciona tal coisa. A gente encontra a resposta na constituição da cidade, no jeito de ser dos efésios, na maneira da cidade agir e reagir. Consequentemente, é algo que acabou também alcançando a igreja, por isso Paulo está fazendo essa fundamentação e depois a aplicação. A igreja de Éfeso, provavelmente plantada por Priscila e Áquila, foi uma igreja que teve o apóstolo Paulo à frente dos trabalhos ali, à frente da liderança da igreja durante 3 anos, no período da sua 2ª viagem missionária. Paulo também enviou Timóteo, seu filho na fé, para ser um dos pastores da igreja de Éfeso. Um outro nome muito conhecido de nós, que foi um dos pastores ali em Éfeso também, foi o próprio apóstolo João. Então, é uma igreja que foi liderada por 2 apóstolos
e por um discípulo imediato de um dos apóstolos. É uma igreja que caminhou durante muito tempo, firmada na palavra, mas que no fim da sua vida, a gente vê que acabou fragilizando ou fracassando na sua unidade. Aqui Paulo vem oferecer para a igreja de Éfeso algumas ferramentas para que essa unidade fosse preservada. E é o que eu gostaria muito que eu e você pudéssemos guardar em nossos corações essa noite. Ferramentas para preservar a nossa unidade. Ao mesmo tempo, ao conhecermos esse como preservar a unidade, a gente pode fazer uma autoanálise, a gente pode ter um olhar interior e buscar em nós se nós mesmos estamos corroborando para essa unidade ou contrário a essa unidade. Se essas ferramentas que propõem e preservam a unidade são ferramentas que eu já estou fazendo uso ou não. Certa vez alguém me disse que só existem dois tipos de crente. Aquele que trabalha a favor e aquele que trabalha contra. E, de certa forma, eu creio. Ou colaboramos para a unidade, ou colaboramos contra a unidade. Porque não tem meio termo no Evangelho. Não tem mais ou menos com as coisas do Senhor. Ou somos ou não somos. É igual aquela piada, né? Uns são. Uns são e outros não são. Mais ou menos assim. Essa cidade, Éfeso, onde hoje é a Turquia, ela fica situada, né? Como Éfeso ficava situada na costa oeste da Ásia Menor. Éfeso era a maior cidade da região e era um dos principais centros de comércio marítimo e rodoviário. Era um porto. Até hoje existe o porto lá. Era uma cidade muito próspera, uma cidade muito bem organizada, urbanizada, uma metrópole, tinha praticamente, para aquela época, 300 mil habitantes. Uma cidade muito grande. Uma cidade tão grande que era a quarta maior cidade do Império Romano. Depois de Roma, Éfeso era a quarta maior cidade. E era considerada pelos romanos como a capital da Ásia Menor, da província romana na Ásia Menor. Dada a importância política, geográfica e econômica daquela cidade. Era uma cidade que recebia pessoas de todo o mundo antigo, atrás de comércio e atrás também de adoração pagã, que era um outro atrativo da cidade. Uma cidade altamente idólatra, profundamente idólatra. Éfeso abrigava um enorme templo em devoção a Diana, a deusa da fertilidade, a deusa da maternidade. Era Diana para os romanos e Ártemis no correspondente grego. A cultura greco-romana se misturava muito e era um atrativo da cidade a visitação aos teatros que a cidade tinha, os teatros abertos, mas também a esse suntuoso templo em homenagem, em devoção a essa deusa pagã chamada Diana, a considerada mãe de Éfeso, a deusa da fertilidade, a deusa da maternidade. Dentro desse templo, esse templo ele era tão suntuoso que ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dentro desse templo, uma verdadeira legião de sacerdotisas se prostituíam em honra a Diana, deusa da fertilidade. Era comum os marinheiros chegarem no porto e se dirigirem para o templo, para, através do sexo ilícito, oferecerem ali sacrifícios a Diana, a Ártemis. Existe uma ironia muito grande na postura do paganismo. Nesse caso de Éfeso,
Éfeso carregava um triste estigma. Era também conhecida como a cidade dos órfãos. Por quê? Era muito comum essas prostitutas templárias engravidarem. E ao engravidarem, ao darem à luz, elas jogavam essas crianças fora. Muitas dessas crianças cresciam sem pai, sem mãe. E essas crianças iam acabar também roubando e depois se prostituindo, e isso era algo que se tornava como um ciclo perpétuo na vida de Éfeso. Qual é a ironia? Diana, ou Ártemis, como a deusa da fertilidade, considerada a mãe de Éfeso, de uma cidade órfã. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Todos os outros deuses que se levantaram são falhos, são incoerentes, não se sustentam. E assim, quando Paulo chega nessa cidade para fundamentar a doutrina da fé cristã, muitas pessoas têm os seus olhos abertos, o seu coração aberto, e essas pessoas começam a se entregar à sã doutrina. Isso gerou uma polêmica muito grande, uma briga muito grande. Você vai ver essa confusão lá no final de Atos, capítulo 19. Existia um homem naquela cidade que lucrava muito, fazendo pequenas estatuetas de prata, de Ártemis, de Diana. E as pessoas agora, deixando o paganismo, deixando a devoção a Diana e passando a adorar a Deus, o Deus único e verdadeiro, deixavam também de gerar lucro para aqueles que viviam como comerciantes da fé. Vê por que é tão esquisito, nos dias de hoje, as pessoas mercantilizando a fé? Porque isso é um fundamento pagão, não cristão. Fazer comércio da fé, nos dias de hoje, cheira mal, como cheirava naquela época. Fazer barganha com Deus através de oferenda, sacrifício, oferta ou qualquer outra coisa que seja, é paganismo, não é cristianismo. Por isso a gente precisa conhecer a história que nos trouxe até aqui para saber identificar o que é e o que não é. Muito do chamado cristianismo que as pessoas têm vivido nos dias de hoje, nada mais é do que um misticismo, do que um sincretismo, do que uma mistura de crenças que não encontram base no Evangelho, na Escritura, na Palavra de Deus. Por que esse tipo de coisa continua acontecendo? Porque o tempo mau está anestesiando os nossos corações. A gente está se apegando ao que vê e não ao que crê, porque não estamos tendo fundamento para crer. Em outras palavras, na nova versão do Pastor Arley dos dias de hoje, o crente não lê Bíblia. O crente não lê Bíblia. E porque não lê Bíblia, acredita em tudo que é dito para eles. E porque não lê Bíblia, é levado como folha seca, de um lado para o outro. Porque não lê Bíblia, é agitado como onda do mar. Porque não lê Bíblia, acaba sendo engodado por falsos mestres, em falsos ensinos. Essa semana eu compartilhei com o nosso pastor uma mensagem aí, não posso ir mais do que isso, mas que em 4 minutos de mensagem tinha heresia para um ano inteiro. A pessoa pregando primeiro de Bíblia fechada. Já pega essa dica aí no seu coração, tá? O dia que alguém for compartilhar a palavra contigo, de maneira formal, como estamos fazendo aqui, e não for a palavra o objeto de ponto de partida para compartilhar, foge. Vai embora. Então, a pessoa pregando de Bíblia fechada, falando apenas do que tinha no próprio coração, e o coração do homem é mau. Sabe o que é o pior? Porque falar bobagem por aí, pode até se falar. O problema é um mundo de gente batendo palma e dando glória como se aquilo fosse de Deus. Por quê? Inabilidade na palavra. Irmãos, não tem outra desculpa a não ser
Preguiça. Porque tem tempo para o Zap Zap, tem tempo para o Instagram, tem tempo para o Facebook, tem tempo para um tanto de coisa. Para um tanto de coisa. Mas para construir no coração um fundamento sólido, que vai nos preservar na nossa unidade como igreja, às vezes a gente não tem tempo. Às vezes é cansativo, às vezes é doído. Sabe por que a gente lê a Bíblia e não entende nada? Porque a gente não lê a Bíblia. Porque eu não vou ler um versículo e entender. Eu vou ter que ler aquela perícope toda. E se eu não entender, eu vou ter que ler aquele capítulo todo. E se eu não entender, eu vou ter que ler o livro todo. E se eu não entender, eu vou ler o Testamento todo. E se eu não entender, eu vou ler a coleção inteira, a Bíblia inteira. Mas é fruto de uma vida de devoção, prática. Aprenda algo em nome de Jesus. Tudo que o homem praticar, ele vai ficar bom. Você pode até anotar isso aí. Tudo que o homem praticar, ele vai ficar bom. Tudo. O coração do homem é terra boa, irmãos. Tudo que planta nesse coração nasce. Isso é um alerta e uma oportunidade. É oportunidade porque, se a gente semear no nosso coração, se a gente criar bons hábitos, boas práticas, isso vai se tornar natural para nós e a gente vai frutificar nessas boas obras. Mas, ao mesmo tempo, é um alerta porque, se eu começar a me alimentar de coisa que não presta, se eu começar a criar hábitos ruins, eu também vou aprender com esses hábitos ruins. E vou me tornar cada dia melhor em coisas ruins. O pecado é assim. Ele começa e causa um constrangimento. Ninguém viu, ninguém sabe. Aí eu vou de novo, Ah, mas estou tão escondido. Ai, é constrangedor. Ai, que coisa feia. Só que chega um tempo, você acredita, que o coração anestesia. E o cara já começa a pecar, nem sei se existe essa palavra, desbandeiradamente. Já não dói mais, já não incomoda mais. Aprendeu. O que estava acontecendo em Éfeso? O evangelho começou a ser pregado. As pessoas começaram a ser confrontadas. Começou a surgir arrependimento sincero. As pessoas começaram a deixar as velhas práticas. Ao longo da leitura de Éfeso, você vai ver quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Né? Quem roubava, agora não rouba, agora trabalha. Trabalha porque aí você vai ajudar quem precisa. Aí, isso começou a incomodar aqueles que estavam tão confortavelmente lucrando com a fé, mesmo que seja pagã, e também estavam tão confortavelmente mortos nos seus delitos e pecados. E essas pessoas começaram a se indispor com o evangelho que estava sendo pregado. Ah, e detalhe, isso é uma ótima notícia, viu? Quando a gente estiver pregando e a nossa pregação estiver incomodando, aí está certo. Quando está tudo bem, está tudo certo. Desconfia dessa pregação. Porque o evangelho não veio para nos confortar. Ele veio para nos confrontar. Não é conforto, é confronto. Conforto nos mantém do mesmo jeito que a gente já estava. Confronto faz a gente mudar. E aí o evangelho sendo pregado, muitas pessoas começaram a se converter. Muitas pessoas começaram a deixar a velha vida e seguir para uma nova história com Cristo e com a igreja. Só que aí, alguns judeus que haviam, olha só, deixado o judaísmo, estavam agora no cristianismo, começaram a torcer o nariz para aqueles que não eram judeus e estavam começando a se converter. Aqueles órfãos, filhos do pecado, aqueles sem linhagem, sem identidade, sem pai nem mãe, aquele povo da rua. Não é de uma família boa, que o judeu valorizava muito, a descendência, a linhagem. Não, esse povinho, começou a criar dificuldade para eles dentro da igreja. E aí, algumas daquelas sacerdotisas, aquelas prostitutas templárias, começaram a se converter também. Aí foi um escândalo. Não podemos aceitar esse tipo de gente no nosso meio, não. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Igreja é lugar de gente imperfeita. Não tem ninguém perfeito aqui dentro. Nós estamos aqui buscando
o que é perfeito. E quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito vai deixar de ser. Até lá, nós estamos num processo de conversão. Nós estamos num processo de crescimento espiritual, de devoção, de comunhão e de unidade. Por isso, entender o que a palavra diz é tão importante para que a gente não erre o alvo. Porque, olha só, desculpa a grosseria da palavra que eu vou usar, mas é até burrice. A gente cometeu o mesmo erro que já foi cometido há 2000 anos atrás e está registrado na palavra, que deveria ser a nossa regra de fé e prática. Está escrito aqui, não faz desse jeito. E aí, 2000 anos depois, a gente está fazendo do mesmo jeito. Que isso? A gente vê aí acepção de pessoas dentro da igreja. Divisão da igreja por classe. Essa é a categoria dos dizimistas fiéis. Essa é a categoria dos pobres lascados. Tem até a música, né? Quem tem 100, vem cá para frente. Quem tem 10, vai lá para trás. Essa é uma das categorizações. Tem várias outras. Várias outras. Várias outras. O ser humano sem Jesus, ele é mau, irmão. Ele é mau, mau. E ele faz o mal. Aqui, o apóstolo Paulo está propondo, ele está fundamentando a doutrina, ou seja, o fundamento do que deve ser, não a aparência, mas a essência da igreja. E quando então estivermos fundamentados na palavra, na essência, no alicerce, aí sim a gente pode começar a construir, aí sim a gente pode começar a edificar. Por isso é que antes de falar da prática, ele está falando da teoria. Não sai fazendo de qualquer jeito por aí não, tem um jeito certo para a gente seguir. Tem uma maneira correta de construir a nossa unidade, e ela começa com um fundamento, que é Jesus Cristo, e com a unidade que Jesus propõe. Então, na teoria, na fundamentação da doutrina, o apóstolo Paulo está construindo as bases da praxis, ou da prática da igreja a partir de então. Olha, se você olhar só lá a partir do versículo 11 de Efésios capítulo 4, é que ele vai falar dos dons. Antes disso, ele nem está falando dos dons. Ele está fundamentando a doutrina, capítulos 1, 2 e 3. Começo do capítulo 4, ele está falando da importância da unidade e de como preservar a unidade, para aí ele começar a falar de dons. Você sabe por quê? Porque quando isso sai dessa ordem, os dons começam, ao invés de construir unidade, eles começam a desfazer a unidade. Aí, eu sou espiritual, ele não é. Eu falo em línguas. Eu prego, toco, canto, danço, costuro. O que você faz? Você é de uma classe menor. Se os dons forem valorizados antes da unidade e antes da doutrina, a gente destrói a igreja. Dons dados por Deus para a edificação dos santos. Aqui é Efésios 11. Efésios 4, 11 em diante. A uns ele deu para pastores, a uns ele deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos com o propósito de edificar a igreja. Mas se isso for feito fora da ordem, unidade, e antes de unidade, fundamentação na palavra, a unidade é falha e os dons dividem a igreja. Era isso que Paulo estava propondo. Aqui, escrita pelo apóstolo Paulo, por volta do ano 60, 61 depois de Cristo, ainda durante a sua prisão domiciliar em Roma, essa carta pertence a um grupo de chamadas coleção de cartas da prisão, onde Paulo escreve para os Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas ele escreveu enquanto estava preso dentro de casa. Posso fazer uma brincadeira contigo? Sim ou não? O que você produziu nesse tempo que você estava em casa?
O que vai ficar como legado para abençoar outras pessoas tem sido construído por nós? E nesse tempo ósseo que ficamos em casa, a gente precisa repensar a nossa caminhada como igreja. A gente precisa repensar. Será que o que eu botei em dia, ao invés de ter sido a minha leitura bíblica, foi a minha série do Netflix? Está errado. Não tem problema assistir um filminho. Não tem. Mas o problema é quando isso está tomando a prioridade do seu coração. A gente está retomando a nossa comunhão hoje. Eu espero que com esse nosso retorno à comunhão a gente possa levar paz às pessoas, a gente possa levar esperança às pessoas, porque aí fora, maldade, tristeza, notícia ruim já está saturado. As pessoas estão ficando doentes, não por causa do vírus, não por causa dos vírus, mas por causa do medo. Então, vamos aproveitar a oportunidade do Senhor nos capacitar para fazer a diferença. O que a gente produziu nesses dias de prisão domiciliar? Né? Essa carta aos Efésios, ela é considerada pelos pais da igreja, pelos teólogos primeiros, como carta magna da eclesiologia, ou seja, como um dos mais relevantes tratados sobre a doutrina cristã para as igrejas. Porque ela traz fundamentos importantíssimos para balizar a construção da nossa unidade. Olha só, os 3 primeiros capítulos vão tratar da doutrina então. Já a partir do capítulo 1, Paulo vem fundamentando sobre o agir salvador de Deus em nós através de Cristo. Ou seja, a salvação é algo que vem de Deus. E o instrumento que Deus usou para isso foi Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E como nele, em Jesus, nós temos a remissão dos nossos pecados, pelo sangue que foi vertido em nosso favor. Isso sem que nós merecêssemos. Aí Paulo está construindo a doutrina da graça. Essa mesma doutrina da graça que nos dias de hoje está sendo distorcida, banalizada. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Essa mesma doutrina da graça que está sendo banalizada hoje, falando que o homem tem o mesmo valor de Jesus. Vocês ouviram essa aí? Está rolando por aí esses dias. O cara falando, todo entusiasmado, de Bíblia fechada, lógico. Você não é miserável não, você não é pecador não. Quem foi que te falou isso? Vontade de gritar bem alto, né, se eu estivesse lá. Paulo, foi Paulo que falou. Está na Bíblia. Você não é miserável, pobre não. Você é digno. Você sabe por que Deus enviou Jesus? Porque você tem o mesmo valor de Jesus. É por isso que só podia ser pago por Jesus. Tinha que ser algo do mesmo valor. Quanta bobagem. Sabe por que foi Jesus que foi o preço pela nossa remissão? Porque nós éramos tão miseráveis, porque nós éramos tão pecadores, condenados por causa dos nossos delitos, afastados de Deus, ofensores da santidade de Deus. A nossa transgressão era tão grande que somente o sangue de Jesus podia nos liberar. Não tinha outro pagamento. Se esse devaneio que estão falando aí fizesse algum sentido, para que precisava de Jesus? Você mesmo ia para a cruz e pronto. Agora, será que algum de nós ia ter peito para ir para a cruz em favor do outro? Não, meu irmão. Não existe mérito em nós. É isso que Paulo está fundamentando aqui. A salvação é fruto da graça de Deus. E isso precisa estar repousado, firme no nosso coração. Porque isso vai ser, daqui a pouco, fundamento para a nossa unidade. Paulo ainda no capítulo 1 vai tratar da nossa identidade de filhos, e veja como isso era importante numa cidade de órfãos, numa cidade onde não se tinha parâmetro de paternidade, numa cidade onde a orfandade era tamanha, onde as pessoas não sabiam quem eram, não sabiam
até mesmo o que queria ser delas. Agora Paulo vem falar que, olha, como você é filho de Deus, você é coparticipante nas promessas de Deus, através de Jesus, cumpridas, descritas no Evangelho. O que isso gera, irmãos? Essa doutrina gera esperança. Esperança de que, apesar de que tudo tenha dado errado aqui, nessa vida que eu vivo, existe um propósito maior para a minha vida, que não se limita aqui e que não vai terminar aqui, porque Deus, o Deus Santo, pagou um preço por mim e agora me fez coparticipante nas promessas em Cristo. Isso é maravilhoso. Se isso não encher o nosso coração de esperança, é porque a gente não entendeu nada. Aí, ele vai falar que o Espírito Santo é o penhor, que o Espírito Santo é o resgate pelo cumprimento dessa promessa. Ou seja, o próprio Deus é garantia de que o que Ele prometeu e nos fez coparticipantes vai se cumprir. Não tem falha. Aí no capítulo 2, Paulo vai descrever a nossa condição enquanto ainda separados de Deus por causa do pecado. E como através da sua misericórdia, da misericórdia de Deus e do grande amor de Deus, mesmo enquanto ainda estávamos no pecado, Deus acabou por nos dar vida juntamente com Cristo, destruindo assim então a separação que existia entre nós. Paulo já está rebatendo a divisão na igreja. Gente, que bobagem é essa? Não importa se o cara é judeu ou se o cara é grego. Não importa se o cara é escravo ou se ele é bárbaro. Em Cristo agora nós somos um. É isso que Paulo está ensinando. Para de separar o que Deus uniu. Porque se você é aquele que está promovendo separação naquilo que Deus uniu, é porque talvez você mesmo ainda não foi unido a Cristo. Aí, o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 2, ele vai deixar claro que a nossa salvação é obra da graça, mediante a fé, e que isso é obra de Deus, para que ninguém roube a glória que pertence a Deus. Lembra que estavam num contexto de paganismo, onde a meritocracia era estimulada? Você tem que oferecer o sacrifício, porque aí, nesse sacrifício oferecido, você vai ter aqui a remissão dos seus pecados. Por esse sacrifício aqui, você vai ganhar a simpatia da deusa, dos deuses. Você vai ganhar aqui a admiração dos astros. Por causa disso aqui, os mortos vão te ouvir. E por aí vai. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Paulo vai deixar claro que foi através da cruz e do sacrifício de Jesus que tanto judeus como gentios agora se tornaram em um só corpo, em um só povo, uma só família, a família de Deus. E aí no capítulo 3, ele explica aos Efésios sobre a sua vocação como apóstolo dado por Deus aos gentios, e como agora ele pode fazer com que esses gentios conheçam o seu lugar nas promessas de Deus, como membros de um mesmo corpo. Aquilo que antes não tinha esperança, agora tem esperança, porque Deus levantou um homem para ensinar as pessoas que não é o que o homem acha que vai separá-lo de Deus. Nem tristeza, nem dor, nem largura, nem fundura, nem profundidade, nem morro alto, nem rio fundo pode nos separar do amor de Deus. Você viu que eu fui bem mineiro nessa paráfrase? E então, Paulo explica aos Efésios que agora eles são coparticipantes por meio do Evangelho. E aí, já no finalzinho do capítulo 3, no versículo 20, Paulo já começa a introdução do que vai ser agora a prática da unidade e como preservar a unidade. Amém? O versículo, então, de número 20 e 21 de Efésios capítulo 3. Feita essa introdução, agora eu vou partir para a mensagem. Posso? A gente ficou um tempão sem encontrar, né, gente? Vamos gastar mais, né? Não é mesmo? Amém? Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Abra aí, por gentileza.
Vou orar. Tá bom, deixa comigo. Amém. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Na hora da palavra já não pode distrair não, né? Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... O seu poder que opera em... É o poder que opera em mim? É o poder que opera nele ali apenas? Não. Olha só. Ora, aquele, está falando de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, ou seja, o que eu e você não somos capazes nem sequer de pensar, quanto mais de fazer, Ele pode fazer. Como que Ele pode fazer? Conforme o poder que opera em... Será que você está entendendo o poder da unidade da igreja? Será que você está percebendo que quando estamos unidos, uma mesma forma de agir, uma mesma forma de pensar, nós representamos o próprio poder de Deus nessa terra? Não somos Deus, mas o poder de Deus que opera em nós vai ser demonstrado através da nossa unidade. Verso 21. A Ele seja a glória. Aonde? Aonde? Claro, gente. Vocês já viram aquele chamado lobo solitário do gospel? O cara não quer saber de igreja nenhuma, o cara não quer saber de ninguém, o cara não se sujeita a ninguém, o cara também não ajuda ninguém, ele é carreira solo. Tem aí hoje os chamados pregadores itinerantes. Tudo bem, pregador itinerante, tudo bem. Agora, haja paciência, pastor itinerante? Pastor itinerante? Pastor tem que ter raiz, porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar no meio do rebanho. É ali que você encontra ele. É ali que encontra a ovelha dele. E um conhece o outro. Pastor itinerante? Gente, está tudo de cabeça para baixo, gente. Está tudo invertido. Aí olha só, a Ele seja a glória, aonde? Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui o apóstolo Paulo introduziu a questão da unidade na igreja e do poder que há na unidade. Agora eu quero com muito carinho compartilhar com você como preservar essa unidade. Amém? O negócio está agarrado aqui, deu um trem errado aqui, gente. Aconteceu alguma coisa aqui. Espera aí, vai dar certo. Espera aí, pronto. Agora volta. Vocês não estão vendo isso não, viu? Faço de conta. Amém? Ó. Melhorou? Para mim melhorou. O que é unidade? Se melhorou para mim, melhorou para todo mundo. Aí, glória a Deus. Como preservar a unidade, a nossa unidade? Ao mesmo tempo que a gente vai falar sobre como preservar a unidade, a gente vai estar falando, né, sobre as características dessa unidade. E aí, vem comigo aqui para Efésios capítulo 4 agora, já a partir do versículo 1. Olha só. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Olha que Paulo não estava olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para o compromisso que ele tinha em Cristo. Ele estava preso, mas a prisão verdadeira de Paulo, era no compromisso que ele tinha com Deus. Então vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Que vocação é essa? Igreja. É ser a igreja, é ser o povo, é ser o corpo, é ser a família. Essa é a vocação que fomos chamados para viver. Ele está pedindo para vocês andarem nessa vocação, ou seja, pega essa vocação e põe em prática. Verso 2. Como? Como colocar em prática, então, essa unidade? É a mesma coisa que define a característica da unidade e como preservar a unidade. Que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade, número 1, e
mansidão, número 2, com longanimidade, número 3, e suportando-vos uns aos outros em amor. 4 características da nossa unidade, da unidade do corpo de Cristo, da unidade da família de Deus: humildade, mansidão, longanimidade e amor uns pelos outros. É isso aqui que são as características da nossa unidade. Agora, como preservar a nossa unidade? Primeiro a gente vai olhar para dentro de nós e buscar essas qualidades. Senão, a gente vai ver aqui o que significa e como colocá-las em favor da unidade. Primeira coisa, como preservar a nossa unidade? Agindo em humildade. Agindo em humildade. Sendo humildes. Isso aqui, irmãos, que Paulo está escrevendo, nesse contexto, era um escândalo. Porque a cultura romana valorizava a megalopsiquia, um pensamento exacerbado acerca de quem você é. Tudo tinha que ser muito grande, tudo tinha que ser muito forte, tudo tinha que ser muito ativo. E humildade era considerado pela cultura romana como algo ignóbil, como algo pobre, como algo ruim, como algo vil, como algo fraco. O apóstolo Paulo vai ensinar que no reino de Deus, que é de ponta cabeça, é o contrário. O contrário daquilo que o mundo valoriza é o que é importante para Deus. O mundo valoriza o individualismo. O mundo valoriza o hedonismo. O mundo valoriza você que tem que ser feliz. O reino de Deus não tem a ver com eu. O reino de Deus tem a ver com nós. E aí, como preservar a unidade? Primeiro ponto, agindo em humildade. Essa palavra humildade, no grego, ela significa modéstia. Ela significa também uma opinião humilde acerca de si mesmo. Sabe o que é isso? É a pessoa olhar para si e não ficar assim: não, eu sou o cara. Eu sou bom demais. É o evangelho. É o ministério. Se eu não for, aquela igreja não vai. Se eu não fizer, não vai dar certo. Ele pode até fazer, mas não vai ficar bom do jeito que eu faço. Isso aí não é humildade. Isso é o contrário de humildade. E aonde tem esse tipo de postura, fatalmente, não vai haver unidade. Porque, cá entre nós, é muito chato você ficar perto de alguém que é arrogante. Quem concorda comigo? Agora, sabe o que é curioso? O próprio Senhor Jesus disse que é manso e humilde. As 2 características primeiras que nós vamos ver aqui: manso e humilde. Agora, passa um tempo, no caso aqui 2020 anos, aparece um monte de servo de Deus, que a única coisa que não são é manso e humilde. Os caras são soberbos, os caras são altivos, os caras são arrogantes, o cara acha que é a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote, ninguém pode nem chegar perto do cara, ou dos caras. Eu tive lá na África um tempo atrás, e eu visitei uma igreja que para você conversar com o pastor, você tinha que conversar primeiro com o secretário te levava ao segundo diácono, o segundo diácono te levava ao primeiro diácono. Não é brincadeira isso que eu estou falando não, viu gente? É sério. E na companhia do primeiro diácono, você ia até o pastor. Só que o diácono não podia chegar de frente para o pastor, ele tinha que chegar de costas. É sério. Só que aí nós estamos falando de uma cultura que tem ainda muito respaldo tribal, ancestral, uma série de coisas. Mas e quando a gente vai ver isso aqui pertinho da gente? Como é que pode? Cadê a humildade? E se não tem humildade no nosso meio, não tem também unidade no nosso meio. Sabe por quê? Porque a humildade é o oposto da soberba. E se não há unidade,
não há unidade que se sustente no ambiente de arrogância. Aquele que se acha melhor do que os outros, por qualquer motivo que seja, ou porque qualquer razão que julgue justa, ainda não entendeu nada sobre o que é ser igreja e sobre o que é ser parte de um corpo que só o é por causa da graça que nos fez iguais. Você sabe o que a graça de Deus fez? Derrubou a separação que existia entre nós. Agora não tem rico nem pobre, não tem bonito nem feio, não tem nem melhor e nem pior. Ou está debaixo da graça ou não está. E se está, não existe ou não deveria existir diferença entre ninguém. Pode ser escravo ou então livre, pode ser judeu ou então grego, pode ser o que for. A única coisa que importa ser agora é parte de um corpo. A única coisa que deveríamos glorificar para ser agora é uma unidade. A igreja do Senhor. Quem está entendendo? Amém? Paulo usa muito a figura do corpo para falar disso, e quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele vai detalhar mais. Depois em casa, se você quiser acompanhar, 1 Coríntios capítulo 12, lá do verso 12 até o verso 27, Paulo vai fazer aquela analogia do corpo, né? O pé, a orelha, um não é melhor do que o outro, um ajuda o outro, onde um vai, o outro vai. Porque imagina, que engraçado é esse corpo, que uma mão vai para um lado e a cabeça vai para o outro. Que engraçado é esse corpo que os dedinhos do pé se reúnem ali para uma coisa e os dedinhos do pé de cá não podem participar. Que corpo esquisito é esse? É um corpo zumbi. O que é um zumbi? Quem arrisca? É um morto que acha que está vivo, mas está morto. Mas acha que está vivo, mas já morreu. Quem está me entendendo? Amém? Humildade também, no original grego, significa senso de insignificância moral, ou seja, eu não vou pensar sobre mim mais do que me convém pensar, como Paulo está escrevendo aos Filipenses. Significa também renúncia de interesses pessoais, porque não é mais o que eu quero, não é mais o que eu acho bom, não é mais o que eu entendo, é o que é melhor para nós. Então, a humildade bíblica favorece a coletividade. A humildade bíblica favorece o corpo, e não ao indivíduo, e não a um grupo de pessoas. Amém? Amém? Aqui, a igreja de Deus, a fundação da igreja de Deus na cidade de Éfeso, ela vem para confundir os poderes estabelecidos dos romanos, porque para eles, como eu disse, a humildade era uma falha moral, uma fraqueza, e por isso era desprezada pelos romanos. Agora, o que era valorizado era o ego. Todo lugar, não vou falar igreja não, todo lugar que valoriza o ego humano, que valoriza a pessoa do homem em detrimento à centralidade de Cristo na mensagem, nos louvores, na comunhão, todo lugar onde o ego é que é valorizado, esse lugar não vive como corpo, esse lugar não vive como igreja. Pode ser um clube social, pode ser uma reunião de amigos, pode ser mas não deveria ser chamado de igreja de Cristo. Não deveria se dizer família de Deus. Porque não tem a ver com o eu, tem a ver com o nós. Amém? Eu vou precisar adiantar, irmãos, porque o tempo, né? Quem me dá só mais 10 minutos? Levanta a mão, por favor, aí. Só 10 minutos. Deixa eu ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Segundo ponto que a gente deve aplicar para preservar a nossa unidade. A gente viu agora que é agir em humildade, agora é agir em mansidão. Seguindo o exemplo perfeito de quem é Jesus, manso e humilde. Agora, diferentemente daquilo que muitos pensam acerca do que é ser manso, que é ser um bobão, é ser um palerma, isso não é ser manso. Ser manso é ter autocontrole.
Ser manso é ter uma força em você, mas você ser mais forte que a força que está em você, e assim dominar a força que está em você. Tem gente que tem orgulho de falar assim: se pisar no meu calo, ai, 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 eu falo mesmo. Você não conhece gente assim não, né? Aqui em Varginha nem tem, só lá em Belo Horizonte. Ô gente, sem domínio próprio, sem mansidão, a pessoa nem deveria se dizer cristã, nem deveria se dizer crente. E se não andar em mansidão, também não tem unidade. Porque olha só, Jesus ele era manso e humilde, certo? Mas ele não virou a mesa dos cambistas? Não deu chicotada num povo lá? Não virou e chamou raça de víboras? Quando os discípulos vieram questionar assim: Senhor Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra que o senhor está pregando aí, ela é muito dura, não faz isso não. Sabe o que o Jesus manso e humilde respondeu? Ah, você não gostou não? Vai embora junto. Você sabe por quê, irmãos? Mansidão não tem a ver com um estado passivo e resignado, aquela pessoa mole, morta, não é isso. Ser manso é não deixar os seus direitos, é não deixar aquilo que vale para você ferir o outro. Ser manso não é porque está certo que eu vou pisar na cabeça do outro que está errado. Quem está me entendendo? Tem gente que em nome dos seus direitos pessoais sai atropelando todo mundo. Eu estou certo e não quero nem saber. Não tente se justificar. Existe um reto juiz. Ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo. Agora, quer preservar a unidade? Haja com humildade e haja com mansidão. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que mansidão é a suavidade dos fortes. Que mansidão é a capacidade de manter a força sob controle. Isso é lindo demais, irmãos. Saber dominar a própria língua, que é um órgão pequenininho, mas que faz um estrago muito grande. Saber controlar isso aqui preserva a unidade. Abrir mão daquilo que você acha certo em detrimento do coletivo é um ato de amor. Não é o que faz de você menos. Pelo contrário, é que demonstra que você é muito mais nobre do que aquela situação que está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. O significado de manso no grego é gentil, bondoso, alguém de um caráter dócil. Já viu gente assim, que é gostoso estar perto? Que a pessoa é bondosa, a pessoa é gentil, o pau está caindo na folha, como diz lá em BH. Mas a pessoa está em paz. Você chega perto da pessoa, a pessoa tem uma palavra de conforto, tem uma palavra de fé, tem uma palavra de esperança. O negócio está ruim, ela não está negando a realidade. Mas espera lá, eu confio no Senhor. E não é porque eu estou vivendo a situação que eu vou te tratar mal. Não. Amém, gente? É muito difícil preservar a unidade sem essa doçura de caráter. Agora, vocês vão ver que, já vou adiantar aqui para o final, vou falar o 3 e o 4, são 4 pontos só, mas já vou falar o final de uma vez. Todas essas características da nossa unidade são fruto do Espírito, que você encontra lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não tem condenação. E elas, quando vividas por nós, quando exercidas por nós, que é o que Paulo está falando aqui, anda nessa vocação, quando vividas por nós, elas vão preservar a unidade. Amém? O terceiro ponto é agir com longanimidade, com paciência. A palavra macrotomia, do grego, que é longanimidade, ela traz uma ideia de pavio longo. E o contrário do pavio longo é o quê? Tem gente que nem é pavio curto, é só o estupim já. Espera aí, se o Espírito Santo gera como fruto na minha vida, como evidência do Espírito Santo, como
aquilo que demonstra que o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Logo, as afrontas do mundo não podem ser maior do que o que está em mim. Quem está me entendendo? As afrontas do mundo não podem ser maior do que o que está em mim. Se isso que está em mim é maior do que tudo isso, gera paciência, e eu não tenho paciência, o que eu mesmo estou declarando para todo mundo? O quê? Não tenho o Espírito Santo, é nada. E aí cabe a nós essa noite buscar por arrependimento. Cabe a nós essa noite a gente se arrepender e voltar a corroborar a favor da unidade. Porque todas essas características aqui, elas são resultado do Espírito Santo agindo em nós. Longanimidade, paciência, tolerância, constância, firmeza. Sabe por que longanimidade e andar em paciência e uma das características dessa longanimidade é a firmeza? Por que isso é importante? Porque tem muita gente que só está esperando o erro do outro para descer o pau. Tem muita gente que só está esperando a gente cometer uma falha para vir massacrar a gente. E quando a gente não anda nessa paciência, quando a gente não exerce essa paciência, e eu vou mostrar para vocês, para finalizar, como é que a gente faz isso. Como a gente não faz isso, nós é que estamos dando munição para a nossa unidade ir para o ralo. Porque primeiro começa falando mal dentro da casa, e depois falar mal fora de casa já é normal. Já é normal. O mundo aí fora nos odeia. Não se engane. Não se engane. Você carrega a luz que revela a mazela do mundo. Você acha que o mundo vai ficar de boa? Não vai. Não vai. Agora, dentro da casa, entre os irmãos, não. Sabe o que é essa paciência, essa longanimidade? Anota uma frase aí, que é assim: eu honro a outra pessoa não por quem a outra pessoa é, mas por quem eu sou. Quando eu entendo isso e vivo isso, não importa o que o outro está fazendo, eu permaneço fiel a quem Deus me fez ser. Eu não vou mudar o meu humor, eu não vou mudar o meu temperamento, eu não vou mudar a minha doçura de caráter, eu não vou mudar a minha bondade, a minha generosidade, porque o outro não foi assim comigo. Senão o que está acontecendo de fato é, ao invés de eu influenciar o outro, eu é que estou deixando de ser influenciado pelo mal que há no outro, revelando na verdade o mal que há em mim. Não, irmãos, se de fato eu quero promover a unidade e preservar a unidade, eu vou viver como alguém que é longânimo, paciente. É firmeza por quê? É firmeza para permanecer íntegro mesmo em meio à falha dos outros. Não é porque o outro cometeu uma falha, não é porque o outro errou, que eu vou ser o primeiro a tirar uma pá de cal ou apontar o dedo. Pelo contrário, o que eu e você precisamos fazer para aquele que está caído é estender a mão. Amém? Glória a Deus. Então, último ponto. A gente já viu que é a humildade, a mansidão, a longanimidade, ok? Por último é suportando uns aos outros em amor. Essa palavra suportar, a gente já falou assim, ai, não suporto fulano. Você já ouviu alguém falando isso? Ih, não suporta aquele pregador, aquele pastor baixinho, barbudo. O irmão falou comigo outro dia, que dia que o senhor prega, pastor? Eu falei, normalmente domingo à noite. Ah, que bom. Eu falei, que você vai lá? Não, eu vou no dia que você não vai. Eu falei, tá bom, amém. Não tem problema nenhum. Agindo em amor, suportando. Esse suportar aqui do grego é dar suporte, é ser apoio. O que Paulo está ensinando aos Efésios é o seguinte, que uma maneira de preservar a nossa unidade é a gente se dispor a ajudar o outro, mas não é ficar se gloriando ou vangloriando por causa disso. Está vendo, eu fiz para você. Está vendo, eu te dei aquilo. Está vendo? Ah, mas eu sou assim, eu sou... Não, não é isso. É em amor. É porque eu entendi o meu papel como aquele que tem o privilégio de poder ser suporte, apoio, sustentar.
numa necessidade que o outro tem ou que o coletivo tem. Deixa eu aplicar para essa situação de hoje. A igreja que eu e você fazemos parte, que eu e você somos, está com uma necessidade muito específica. A gente tem que honrar todos os compromissos que a gente firmou. Apoiar a igreja é se apoiar e apoiar o irmão. Então, esse é o momento da gente ser suporte na vida uns dos outros, em todas as áreas, orando, contribuindo, fazendo. Isso é suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Lembra que eles estavam rejeitando os irmãos, que eles não julgavam ser dignos de estarem ali? Agora, a ideia não é realizar uma atividade porque eu tenho obrigação de fazer isso, porque eu sou da igreja tal e o pastor falou que eu tenho que fazer. Isso é um motivo errado. Não é uma obrigação, nem uma imposição, e sim um compromisso moral, de que eu entendo que eu sou parte de um todo, que eu sou parte de um corpo, que eu sou parte de uma família. E como parte de uma família, é minha responsabilidade moral, não legal, moral, suportar o meu irmão, ou seja, ajudar o meu irmão, apoiar o meu irmão. É isso que esse texto está nos ensinando. Agora, como fazer isso? Em amor. E o bonito disso é que a palavra usada para amor aqui é a mesma palavra que Paulo usa para escrever aos Coríntios, a palavra ágape, que ela significa amor entre irmãos, mas significa também amor da perspectiva de Deus. E o ágape é um amor que designa a unidade, amor que nos faz um, amor que nos torna irmãos. É essa palavra que remete aos banquetes que eram servidos nas reuniões em memória de Jesus. Que banquete é esse das reuniões em memória de Jesus? A ceia. É como o pão desse banquete, essa palavra ágape, amor dado uns aos outros, amor dado por Deus. Essa é a maneira de preservarmos a nossa unidade, nos entregando uns aos outros, servindo uns aos outros, apoiando uns aos outros. A necessidade de um é a necessidade do outro. A vitória de um é a vitória do outro. Como é difícil. Às vezes a gente até chora com quem chora, mas na hora de rir com quem ri, se não há unidade, se o que há é só uniformidade, nasce inveja, nasce um monte de coisa ruim. Mas se é sincero o nosso desejo de amar, e esse amor não é sentimento, suportando uns aos outros em amor, esse amor não é sentimento, esse amor é uma decisão, esse amor é uma escolha que eu faço porque me reconheço como parte do todo, aí sim, eu consigo, com a graça de Deus, preservar a nossa unidade. Amém? Eu dei uma corrida aqui no final, mas espero que essa mensagem tenha sido de valia para nós e que a gente possa colocar em prática como preservar a nossa unidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor use as nossas vidas para um bem comum, lembrando sempre que não é o que está por fora, é o que nos faz um. E a gente já viu e eu comentei que é o Espírito Santo e o fruto que o Espírito Santo gera em nós, que testemunha da unidade que o Senhor já conquistou por mim e também por você. Amém?